Bom dia, pessoal. Então, bem-vindos ao segundo módulo do nosso curso. Nesse módulo, a gente vai abordar a simbologia e a rotulagem. Meu nome é Mauro José Alexandrini, sou professor aqui da UFBA e vou estar acompanhando vocês nesse segundo módulo do nosso curso introdutório de SIG aí para SPU. Né? Nesse módulo, nós vamos aprender a customizar os símbolos, criar bancos de estilo pré-definidos, utilizar diferentes técnicas de mapeamento temático, planejar diferentes conjuntos de simbologia, entender entre a relação entre a comunicação e os mapas, conhecer mapas dinâmicos e tridimensionais e customizar projetos de rotulagem mais adequados, tá? É, Para essa primeira aula, a gente vai usar o QGIS 4.0, mas vocês podem acompanhar em outras versões de QGIS. Nessa aula 1, simbologia e ícones customizados, a gente vai usar dados que foram baixados lá do geoportal da SPU, mas que eu vou compartilhar aqui para vocês utilizarem no nosso projeto. A gente vai usar uma camada base aí, de um mapa base de um serviço web que a gente vai conectar via um plugin chamado Quick Map Service. E a gente vai usar mais duas outras páginas aí, uma de esquema de cores chamada Color Brewer e outra como Google Fonts para a gente baixar alguns ícones para a gente poder customizar o nosso mapa. Vamos para a aula? Com o nosso QGIS aberto, então vocês vão em projeto, cria um novo projeto em branco, tá? A ideia é a gente começar esse projeto do zero. E aí, eu vou usar aqui o Quick Map Service. Em algumas máquinas pode não estar disponível esse plugin, caso, dependendo da versão aí que você esteja utilizando do QGIS. Caso isso ocorra, vá em gerenciamento de plugins ou gerenciamento de complementos. Busque Quick Map Service ou só escreva Quick lá na busca e veja na lista o Quick Map Service e instale esse plugin, tá? Outra coisa que pode acontecer é, em algumas versões, esse plugin é instalado com uma versão antiga, então o repositório não está completo aqui dos provedores de mapa. Para resolver isso, você vai, se não estiver aparecendo todos esses provedores, tal como no meu menu aqui, vocês vão em Settings, dentro de Quick Map Service, no menu Web. Na caixa de diálogo, vocês vão em More Service e clicam aqui em Get Contributed Pack. Ele vai baixar novos serviços de mapa e atualizar para vocês o plugin, mostrando daí uma série de outros provedores de mapa. O primeiro provedor de mapa que a gente vai usar vai ser o OpenStreetMap. A gente vai usar o OpenStreetMap Standard, que seria uma visualização standard do OpenStreetMap. Aqui, nessa visualização, a gente consegue ver o mapa mundi e à medida que a gente vai se aproximando, novas nomes de lugares, né, os topônimos, os rótulos vão aparecendo novas simbologias, né, divisões administrativas, áreas verdes, estradas, e progressivamente, de acordo com a mudança da nossa escala de visualização, que aparece aqui embaixo do Canva, nessa parte inferior aqui, tá? É possível a gente selecionar padrões de escala aqui, então, 1 para 1.000.000, 1 para 500.000 e assim sucessivamente, até 1 para 1.000, tá? Então são escalas padrões que a gente pode selecionar e a gente pode digitar diretamente uma escala específica, um denominador de escala específica. Por exemplo, vamos digitar aqui 60.000.
6 milhões ou 60 mil? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 600 mil. É, eu digitei 600 mil, tá? E a gente tem uma área específica mostrada no Canva nessa escala 1 para 600 mil, tá? Por que que isso é importante para gente quando a gente está estudando a simbologia? Então, vocês viram que a simbologia está mudando aqui com diferentes escalas, a gente vai ter uma simbologia para cada escala ou eh, intervalo de escala correspondente. Então, a gente, quando for projetar uma simbologia para um mapa, normalmente a gente vai fixar essa escala para que a gente tenha a melhor visualização possível daquele mapa, tá? Então, para isso, a gente vai usar uma camada de dados aqui para que a gente possa customizar. Esse serviço de mapa base aqui não permite que a gente modifique as feições que estão sendo visualizadas, a gente tem apenas uma camada aqui que é uma camada matricial, uma camada de imagem que fica sendo visualizada para a gente dentro da nossa área de visualização, tá? Então, essa camada tá lá disponibilizada para vocês e a gente vai é uma camada vetorial, então a gente vai lá em camadas, gerenciador de fonte de dados e vai buscar, uma camada raster, clicando em 3 pontos aqui. Eu vou buscar imóveis SPU GPKG ou o arquivo GeoPackage dessa camada aqui, tá? Essa camada ela foi baixada lá do GeoPortal da SPU e mostra pontos onde a SPU tem imóveis com algumas características desses imóveis cadastrados, tá? Então, selecionei a camada GeoPackage aqui, adicionei. Quando coloquei lá para adicionar, ele vai, porque é GeoPackage, ele vai me abrir uma outra janela de diálogo perguntando quais camadas eu quero que sejam inseridas no meu projeto. No caso desse arquivo GeoPackage, eu só tenho uma camada mesmo, então eu vou adicionar essa camada que está dentro do meu arquivo, tá? Vocês vejam que com zoom aqui na Bahia, eu já tenho vários pontos e à medida que a gente reduz essa escala, eh, a gente vai ter a visão aí completa de vários pontos em diferentes continentes, mas mais concentrado aqui no Brasil, logicamente, porque esses pontos aqui também dizem respeito a algumas embaixadas brasileiras no exterior e algumas ilhas oceânicas. Por isso, esses pontos distribuídos dessa forma dentro do mapa. Como eu disse, a gente vai fixar uma escala para a gente começar a conversar aqui sobre a customização de simbologia. Eu escolhi uma área aqui, por causa dos conflitos de terra no extremo sul, próxima a Porto Seguro, tá? Então, quero que vocês, se forem reproduzir esse tutorial aqui, deem uma olhada lá em Porto Seguro, tá aqui no sul da Bahia. E eu vou aqui para essa localização, onde a gente tem algumas aldeias indígenas ao norte, uma localidade aqui com alguns pontos para a gente poder trabalhar, tá? Então, dei um zoom aqui na comunidade de Novo Horizonte, dentro do município de Porto Seguro, na Bahia. Que a gente vai fazer? A gente vai primeiro selecionar um grupo de pontos. Eu não quero trabalhar com o arquivo todo, que é um arquivo muito grande, e quero também começar a trabalhar com vocês com algumas ferramentas próprias do QGIS para a gente fazer essa separação do arquivo, né? Principal. Então, existem várias formas da gente fazer isso. Uma delas é fazendo a seleção. Então, eu vou selecionar, posso fazer a seleção usando o ícone aqui de seleção de área, ou então buscando lá no menu editar, você tem um item chamado selecionar e pode ter diferentes tipos de seleção lá. A gente vai selecionar por feição aqui, ó.
Eu vou, como disse, fixar uma escala. A escala que a gente vai fixar vai ser 1 para 25.000. Você pode digitar 25.000 e dar enter, ou então selecionar diretamente 1 para 25.000 no menu que abre aqui na escala, tá? Tanto faz. É importante que, os pontos aqui, então, estejam selecionados. Vamos fazer a seleção de volta dentro dessa região. É uma dúzia de pontos que vão estar sendo selecionados aqui. Aí vamos até o painel de camadas, clicar com o botão direito sobre a camada dos pontos e vamos até exportar. Eu vou selecionar a opção guardar elementos selecionados como. Para estar criando aqui um outro arquivo GeoPackage. É claro, a gente poderia eventualmente estar gravando até no mesmo arquivo, mas eu vou querer fazer um novo arquivo aqui para gente, chamado SPU Porto Seguro, em GeoPackage. A gente vai mudar talvez aqui o nome da camada, tá? Dentro do arquivo GeoPackage. Eu vou pôr SPU maiúsculo e vou começar com imóveis, também com I maiúsculo lá, tá? Vou mudar o sistema de referência para Sirgas 2000 UTM-24. Eu sei que nessa região aqui do Brasil, a gente está na zona 24, no fuso 24 da projeção UTM, e eu vou usar aí uma projeção plana, tá, para o meu projeto. Então já vou criar minha camada aqui também numa projeção plana, tá? Ok, no caso, eu já tinha um arquivo aqui, eu vou substituir o arquivo e criar um novo arquivo de pontos, desabilitar aqui a visualização do arquivo original e agora a gente só tem aqueles pontos que foram selecionados dentro do meu mapa, numa nova camada GeoPackage, tá? Posso mudar, inclusive, o meu projeto para ele ficar na mesma projeção que o meu conjunto de dados, e nesse caso eu vou voltar a conferir a escala lá que a gente está visualizando, tá? É importante fazer essas mudanças de sistema de coordenada, porque a gente vai estar utilizando algumas formatações que se baseiam na unidade do mapa. E aí, com uma projeção envolvida como a UTM, a unidade do mapa passa a ser metros, tá?